Boa noite a todos, todos bem, todo mundo tranquilo, todo mundo por aí, todo mundo esperando, só porque eu falei que tinha ritual, né? Aí o pessoal tá todo mundo esperando. O nosso irmão querido, Xamã Tengri, já tá por aqui, já já eu coloco ele em evidência. É só pra gente dar os nossos primeiros recadinhos, pra gente poder entrar na live propriamente dita. Bom, para quem ainda não sabe, no próximo dia 14 nós temos o nosso Reiki Hermetista nível 2, tá? Quem tem nível 1 feito com outro mestre, quem tem o nível 1 feito comigo e quem já tem acima do nível 2, pode vir aqui e fazer o Reiki Hermetista com a gente. Qual é a grande diferença do Reiki Hermetista para o tradicional? A grande diferença é que nós pegamos o Reiki Usui e preparamos esse cara para trabalhar dentro de processos de magia. Então a gente ensina a fazer mandalas mágicas, a gente ensina como que nós vamos trabalhar, por exemplo, ativando um sigilo, colocando, fazendo círculos de proteção, fazendo limpeza de casa. Cara, o Reiki Hermetista é o Reiki Usui usado dentro da magia. Esse é o Reiki Hermetista. Bom, ninguém quer saber nada de Reiki Hermetista hoje. As pessoas querem saber do Reiki Xamânico. E aí a gente vai chamar agora o nosso querido xamã, é o Tengri Kanat Ayu. Desculpa se eu pronunciei errado. Tengri. Tá certinho. A live é sua. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Sejam bem-vindos à nossa live. Nós vamos conversar hoje sobre o Reiki xamânico, tentar esclarecer um pouquinho o que é o Reiki xamânico, que na verdade o nome é Sistema de Cura Xamânico, né? Aí popularmente conhecido como Reiki xamânico. As pessoas conhecem muito o sistema do Mikao Usui, né? E existem outros reikis, né? Como o Roberto mesmo ministra aí o curso de reiki hermetista. Então existem várias formas de canalizar e manipular energias. Então hoje eu estou aqui para falar sobre esse sistema de cura xamânico e estamos abertos a perguntas. Quem tiver vergonha e não quiser perguntar agora, pode enviar para a gente depois. O Roberto encaminha para mim, ou então manda direto também no Instagram que eu respondo, tá bom? E o Roberto falou direitinho, tá certinho, é isso mesmo o nome, né? É quem legal. Tá certinho, Tengri Kanat Ayu. Porque escreve Beleza. com GE, mas existem variações, né? Tá tudo certo. Tem variação com GE e variação com GRI, direto. Depende da localidade dali da Mongólia, né, da Sibéria, de quem fala, existem essas variações. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Sim. Eu vou fazer a pergunta bem parecido com o que o Marcelo Deldébio pergunta para os convidados dele. O que é que faz um cara normal que está passeando pela avenida, está andando na rua, fazendo suas compras, de repente o cara olha para uma árvore e fala: você é minha amiga, eu vou virar xamã. Pronto. O que faz o cara sair da vida normal e virar um xamã? O que te moveu para lá? Para se tornar um xamã existem diversos caminhos, né? Depende da cultura. Que esse nome ele está bem universal agora, está sendo utilizado ao redor do mundo, né? Xamã. Mas dependendo da cultura existe uma formação diferente. Então existe o xamã que vem de uma linhagem, né? Passando pelo avô, pai. Aí o filho, quando o filho está no ventre da mãe, já existe esse chamado espiritual. O avô xamã, o pai xamã já identifica que aquela criança vai se tornar um xamã. Então existe esse lado que é hereditário, né? Existe o chamado, que o chamado pode ser mesmo, você está participando de um ritual xamânico, você pode estar no meio da rua, você olha para uma árvore, você sente algo diferente, e aquilo faz acordar algo que estava adormecido dentro de você. E você começa a procurar cada vez mais o que é esse chamado. E com o seu caminhar, você vai conhecendo, vai expandindo, né, a sua mente sobre o mundo, o que são as coisas, e aí a pessoa pode se tornar um xamã.
existe um terceiro passo que é aquela pessoa que está em casa, ouve falar de chamar, eu vou procurar na internet e eu vou ver o que é isso. Quero ser isso aí. Como é que foi com você? É, comigo, a história foi bem interessante, porque eu, há anos atrás, quando eu tinha 18 anos, antes de fazer faculdade, eu era ateu. Eu fazia parte de vários sistemas, vários grupos, né, de ateísmo, né? Sociedade da Terra Redonda, Redes Racionalistas, Clube dos Céticos e por aí vai. Porque eu entendia que não pode ter um Deus, um homem de barba, cabelo, apontando e julgando as pessoas, falando pode ou não pode. Por que não é mulher? Por que é um homem? Por que tem barba? Né? Aquela visão antropomórfica de Deus. Então já não aceitava. Então muito ateu é assim, né? Não aceita esse Deus colocado muito pelo cristianismo, né? Pelas religiões cristãs. Então, na pesquisa, eu fiz faculdade de veterinária. Na pesquisa, para entrar na faculdade, eu encontrei uma prece xamânica. E eu vi que ali em uma prece falava sobre o vento, sobre o ar, sobre a água, sobre os animais, sobre a montanha, o espírito da montanha, o espírito da rocha. Aí, poxa, rocha tem espírito? Aí eu achei muito interessante aquilo. Sendo que na minha família tem um lado místico, né? Meu pai já desencarnou, mas meu pai era maçom, minha mãe Rosa Cruz. Sempre tive contato com essa espiritualidade, mais por Oriente, né? Então eu ouvia falar, mas não dava muito crédito para aquilo. Aí nesse estudo eu comecei a investigar cada vez mais sobre o xamanismo. Aí isso tem 22 anos atrás. Ó, Pesquisando sobre xamanismo, fui conhecendo os xamãs, conhecendo terapeutas xamânicos. Aí eu conheci a primeira xamã que me iniciou dentro do xamanismo. Aí eu comecei para fundar um instituto, né? Eu não fiz um workshop no final de semana e falei, agora eu vou abrir um instituto. Eu fiquei uhum. praticamente 18 anos em um estudo sozinho, estudando vários sistemas diferentes com esses xamãs, o xamanismo da Amazônia, o xamanismo norte-americano, que é muito conhecido na internet, né, o nativo norte-americano, o xamanismo da Índia, que vem antes do hinduísmo, o xamanismo do Tibete. Eu fui estudando as manifestações, né, xamânicas, né, as manifestações, as práticas nativas ao redor do mundo. E eu fui ficando cada vez mais fascinado com aquilo. E quando a gente está no Uhum. caminho, existe uma frase que fala, né? Quando a gente está preparado, a gente está pronto, o mestre vem, o mestre aparece. E eu fui encontrando xamãs de várias partes, xamãs do Peru, e tiveram alguns xamãs da Sibéria, que a gente trabalhou um tempo durante esse desenvolvimento, né, espiritual. E um deles Uhum. fez uma outra iniciação dentro desse sistema, que é onde eu recebi esse nome, espiritual Tengri Kanat Ayu. Hoje em Uhum. dia, ainda existe na Sibéria, principalmente na Mongólia, uma religião que é o Tengrismo. Tengri é o nome na língua deles que é o grande espírito, o grande mistério. Né? O Deus, né? Esse grande mistério, tudo que existe, o grande espírito. É Tengri. Uhum. Aí ele me batizou, né? A gente faz um ritual onde na cultura de lá deles eles apresentam para os 4 deuses, né? Do passado, presente, futuro e o Deus da eternidade. E eles fazem uma Caramba. espécie de eles é como se você estivesse no topo de uma montanha berrando, chamando e você ouve um eco que vem, né? Do abismo. Então, numa jornada xamânica, a gente faz o comunicado e manda para esses 4 portais, que são 4 deuses, passado, presente e futuro, e vem de volta um nome, um som. E o xamã, ele decodifica esse som. E aí esse som que veio de volta, quando me apresentou, é o Tengri Kanat Ayu, que vem escrito ao contrário, né? Tengri é o espírito, ou celestial, né? Kanat, Uhum. asas. Ayu, urso. É o urso de asas celestiais. É o urso Pô, que, que através das bonito. suas asas celestiais, leva a informação da Mãe Terra, de Pachamama, de Gaia, leva a informação para o futuro, né? Para essas gerações, que todo mundo que está aqui agora, quem está nascendo, quem vai vir para o futuro. Então, mantém um legado, né, de proteção, de conexão com a natureza.
Aí isso foi, né, depois de muito. Eu estou falando aqui rápido e tentando resumir mais ou menos para não ficar muito longo, né? Mas foi isso. Eu era ateu há 22, 23 anos atrás, conheci o xamanismo por prece xamânica, pesquisando sobre veterinária, e isso, quando eu entrei no caminho, aí é aquele chamado, né? Quando a gente está no caminho, as coisas fluem, as coisas vão acontecendo, as conexões, as pessoas que a gente encontra vão aparecendo. Então, na pergunta, né, que você fez, o que leva uma pessoa a estar andando na rua, olha para uma árvore e tem um chamado? A natureza está dentro de todos nós, né? O xamanismo, o religar do xamanismo é religar a gente à natureza. A natureza está, todos os elementos, terra, fogo, água, ar, né? Éter, tudo está dentro da gente. Dependendo do grau de urbanização, de artificialização da vida, né? A vida está ficando cada vez mais urbanizada, concreto, pavimento, luz artificial, som artificial, máquinas. Dependendo do grau de contaminação, é mais difícil a pessoa ter um chamado, né? Mas esse chamado está dentro de todo mundo, né? É o chamado de volta, a gente estabelecer. Não quer dizer que a gente vai sair e vai morar dentro de uma tribo, de uma aldeia, não precisa disso. Mas a gente vai se curando. Se curar é a gente restabelecer essa nossa conexão com os movimentos da natureza, as 4 estações do ano, sol, lua, os ciclos, né? De luz e sombra, tudo isso. Então o xamanismo ele traz essa pegada, né? E o reiki xamânico é muito isso. É restabelecer essa nossa conexão com a natureza que a gente perdeu. Entendo. O reiki xamânico, que você chama de sistema de cura xamânica, né? Esse é o nome mais correto. Reiki xamânico seria meio que um apelido do negócio, é isso? Isso, exatamente. O próprio reiki xamânico, ele varia bastante, né? Existem vários sistemas dentro do reiki xamânico. Existe o Mahyo, que é o nativo norte-americano, a forma que os nativos lá dos Estados Unidos trabalham com canalizações, né, de energias. Existe daqui do Brasil que é o Amadeus, que é o que eu vou falar mais, né, que é o que eu trabalho mais, o Amadeus. Existe o reiki xamânico estelar, que trabalha também com frequências planetárias. Então tem vários, né, como eu falei, dependendo da tribo, dependendo da localização, eles têm um sistema deles, né, sistema nativo de cura. Entendi. Aí a gente chama de reiki, porque reiki, né, é a canalização. É um nome mais conhecido, né? Oi? É um nome mais conhecido, né? Mais fácil das pessoas entenderem também, né? É mais fácil. E mesmo assim, tem muita gente ainda que não conhece, né? A gente fala de reiki e não conhece. Aí quando começar a ouvir falar, é algo que coloca a mão, né? E canaliza, né? Dá um passe. Né? O passe é muito conhecido no Brasil. Isso. Então, associa. As pessoas trazem. Usa muito esse nome de reiki xamânico, mas é um sistema que esse reiki Amadeus é um sistema que ele foi criado pelo Alberto Águas, dentro da tribo Guarani. Alberto Águas, legal. Posso falar sobre o Alberto Águas? Peraí, deixa eu só te fazer uma perguntinha antes de você entrar no assunto do reiki propriamente dito. Só uma perguntinha. Sim. Vamos lá. Há um tempinho atrás eu entrevistei a Yumi, que é uma xamã lá de São Paulo. Ela tem um entendimento de autoconhecimento, né, dentro do xamanismo. Ela traz aquela coisa do autoconhecimento, onde ela, de acordo com os rituais lá que eles fazem, você fica conhecendo... Eu não sei os nomes certos não, tá? Desculpa, eu vou só... Eu vou colocar aqui você que é o mestre aqui. Você conhece o seu animal de cura, animal de poder. Sim. Ela falou mais um, mas eu não lembro mais. Você conhece uns animais, né, que meio que te guiam dentro desse sistema de xamanismo que ela foi feita lá. Né? Então, assim, ela não tem, por exemplo, você traz a coisa do arro como um cumprimento, né? Essa palavra A-H-O, né? Arro como um cumprimento. Para ela já não utiliza isso, ela não tem essa pegada, mas ela tem um tambor.
eu acho que vocês também usam, né? Um tambor que você mesmo confecciona. É isso? Você mesmo confecciona Isso o aí. tambor. Sim. Aham. Ela lá também. Isso ela tem em comum. Uhum. Sim. E isso depende porque você, no xamanismo, a escola xamânica que você segue é uma escola mais, me parece pelo menos, né? É uma escola mais ritualizada, não sei, sei lá, mais ligada, parece que tem uma ligação mais com a terra, sabe? Coisa de índio mesmo, né? Isso. Aquela coisa mais com a terra. A coisa dela é como se alguém tivesse pego um sistema xamânico e deu uma leve urbanizada, porque estão no meio de São Paulo, né? São Paulo é São Uhum. Paulo, gente. Infelizmente, lá África é escasso. Uhum. Mas fala para nós se a gente está correto na leitura e o que significam esses tais animais aí. Sim. Então, o xamanismo, se a gente for pegar e pudesse fazer uma grande massa, né? Uma grande massa, isso tudo aqui é xamanismo. O xamanismo ele se divide em três linhas, mais ou menos, né? Três linhas, que é o xamanismo tradicional, que é o xamanismo dos nativos, dos povos nativos, aqui do Brasil, Yawanawá, os Runicuins, né? O nativo norte-americano, Lakota. Então, o xamanismo tradicional, aquele que a gente está acostumado a ver o indígena com cocá, xamanismo tradicional. Existe o neo-xamanismo. O neo-xamanismo ele é muito urbano. O neo-xamanismo ele trabalha com Saint-Germain, com o Arcanjo Miguel, trabalha com cristais, com cura pleiadiana, arcturiana. O neo-xamanismo ele tem muito essa influência, né, do que a gente vê hoje em dia, que está na internet. Esse é o neo-xamanismo, é o novo xamanismo. É o xamanismo urbano ele está muito dentro desse neo-xamanismo. Existe um xamanismo que chama de universal, que aí pega a cultura tradicional e pega um pouco da nova. Né? O que eu trabalho é muito esse xamanismo universal. Eu não vou viver uma roda do ano de acordo com o nativo norte-americano, porque aqui, enquanto está verão, lá no hemisfério norte está inverno. Então não tem como eu viver de acordo com o nativo norte-americano. Então eu faço o quê? A gente pega a roda do ano e passa para o hemisfério sul. Então, o xamanismo universal é respeitando o tradicionalismo, sendo que eu não vivo em aldeia, né? Eu não vivo em oca, eu não vivo isso, então isso é uma outra realidade. Sendo que eu moro numa cidade, Petrópolis, que ela é urbanizada, né? Tem esse lado urbano, mas tem muita mata. Então dá para fazer muito ritual em mata, muita conexão com a natureza, plantar ervas, fazer chá, fogueira, isso tudo mais. Então tem isso, né? Existem essas três características assim de xamanismo. E os animais de poder, se você pegar nesse xamanismo tradicional, o indígena que vive na aldeia, ele acredita que ali é um espírito. Existe um espírito ali, animal. O xamanismo mais moderno, se a gente for pegar dentro de cidade, se você estudar os arquétipos, em estudar o inconsciente coletivo, Jung, fala muito dos nossos arquétipos. E nessa pegada a gente entende que os animais de poder são arquétipos que todos nós temos dentro da gente. E você traz essa energia para fora. Então, quando você visualiza uma imagem de um leão, você faz gerar dentro de você uma certa característica, porque você sabe o que é um leão, você sabe o poder dele, o animal selvagem que caça, tem presas. Se você olhar um cavalo, por exemplo, eu sempre dou, né, esse exemplo. Em uma grande empresa, o presidente ele não trabalha no primeiro andar, ele trabalha no último andar, porque ele é superior. Existe uma hierarquia no último andar. E o que é que tem em cima da mesa dele? Um cavalo. O cavalo é o arquétipo do líder, aquele que vai à frente, que puxa, que mostra o caminho. Então, todo líder trabalha com o arquétipo do cavalo. O cavalo, para um presidente de uma empresa, é um animal de poder que traz para ele todo esse ensinamento, toda essa energia do líder. E ele precisa ser um líder. Então, um trabalhador, dependendo do tipo de trabalho, ele pode trabalhar com animais que fazem muito trabalho, tipo formiga, os ratos,
que são trabalhadores incansáveis, né? Você olha ali pequenininho e consegue carregar um peso enorme e fazer Uhum. construções, túneis. Então, os animais de poder, eles são arquétipos nossos. Todos os animais são de poder e todos nós temos os animais de poder dentro da gente. Quando uma pessoa fala, meu animal de poder é o animal tal. Por exemplo, o meu animal de poder é o urso, ou então meu animal de poder é o lobo. É porque aquele animal representa mais fielmente a energia daquela pessoa, né? A característica dela, a personalidade dela, como ela é. Mas ela pode trabalhar com Uhum. os animais se ela precisar acessar aquela energia. E a gente vê, a gente sabe que Ah, uma mãe vê o filho embaixo de um carro, num acidente de carro, a mãe vai pegar o carro, vai levantar o carro e o filho vai sair. Que força é essa que vai fazer a mãe levantar um carro para salvar o filho? É a força do animal de poder. De repente, um elefante, um urso, algum animal muito poderoso que é tudo automático, é um instinto, né? Isso já está dentro da gente. Tem gente que na hora de brigar uhum. fica cego, não enxerga nada e tem uma força de brigar com 10 pessoas ao mesmo tempo e não sente dor. De onde vem isso tudo, né? Então são energias que a gente vai evocando, né? A gente vai chamando de dentro da gente para fora de acordo com a nossa intenção. Então são os animais de poder. Uhum. E dentro do reiki xamânico, Amadeus, a gente tem um animal de poder específico do reiki xamânico também, que é o Irapuru. Ah,